Esta noite tem como tema esse nosso canto. Mas à luz do Salmo 45, eu quero desafiar você a algo ainda mais profundo do que apenas cantar ao Senhor. Salmo 45, do verso 1 ao verso 4, a Escritura nos diz assim: com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao Rei. Seja minha língua como a pena de um hábil escritor. És dos homens o mais notável. Derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Prende a espada à cintura, ó poderoso. Cobre-te de esplendor e majestade. Na tua majestade, cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça, que a tua mão direita realize feitos poderosos. Eis aqui o desafio. Não apenas você cantar, mas a sua vida ser o canto ao grande Rei. A sua vida ser a canção de adoração e louvor ao grande Rei. Mas a questão é, quem é esse grande Rei? Evidentemente que este salmo está inserido num ambiente onde grandes reis foram levantados, como Davi, Salomão. Mas será que o centro deste salmo é um desses reis que um dia governaram Israel? Nós sabemos que não, e sabe por quê? Porque se você for em Hebreus capítulo 1, versos 8 e 9, o autor no Novo Testamento cita o Salmo 45, quando o Salmo diz nos versos 6 e 7, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino, amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E o autor em Hebreus diz, esta passagem se refere a Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o próprio Salmo 45 também nos fala deste rei como sendo Deus e sendo homem. Ele é plenamente Deus e ele é plenamente homem. Só existe alguém que é assim, que é o Senhor Jesus. Portanto, este é um salmo messiânico. A quem então a sua vida deve ser devotada como uma canção de louvor e adoração? Com a intensidade do salmista, de boas notícias, de boas palavras, transborda o meu coração. Eu quero ter a pena para escrever com excelência sobre ele. Tudo isso é um chamamento para que a sua vida seja uma canção ao grande Rei, o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Mas por que você deve fazer da sua vida uma canção ao grande Rei? E a primeira coisa que nós vemos à luz desse texto é que você deve fazer isso por causa da sua majestade. Em 4 versículos, olha o tipo de palavra que nós temos para descrever quem é este grande Rei. Notável, poderoso, cheio de esplendor, e por 2 vezes se diz majestoso, cheio de majestade. Você deve, como eu, ser uma canção ao grande Rei, porque Jesus é único, a sua glória é única. Outro salmo nos diz que nós devemos adorá-lo na beleza da sua santidade. Precisamos contemplar a sua pureza.
Precisamos ver como Ele é belo, é extraordinário. Não apenas porque Ele é eterno, mas porque nele reside toda a glória do Pai. Palavras como notável, majestoso, esplendoroso, ainda são pequenas. Qual foi a última vez, meu querido, minha querida, que você se sentiu tão admirado ao olhar para Jesus? Que o seu coração se aqueceu em pensar quem Ele é. Evidentemente adorá-lo por aquilo que Ele fez, mas perceber que Ele é digno de todo louvor e toda glória. Talvez a imagem do Jesus esvaziado de glória, que se fez homem, foi colocado numa manjedoura, viveu nesse mundo, esvaziado até de beleza. Isaías diz que não havia beleza nele que nos atraísse. Talvez a imagem do Cristo sofredor, padecendo no madeiro, ofusque para você a visão daquele que é glorioso desde toda a eternidade. Mas nessa noite, você é chamado, como aconteceu com João, a ver aquele cujos cabelos são brancos como a neve, seus olhos são como chamas de fogo, seu rosto brilha como o sol ao meio-dia, ele está cingido de ouro, seus pés são como de bronze. Ele é o Filho de Deus glorioso, o Rei, o grande Rei a quem servimos. A sua vida precisa ser um cântico ao grande Rei. Mas além da majestade, o salmista nos chama a sermos uma canção viva ao grande Rei por causa das suas virtudes. O texto diz: derramou-se graça em teus lábios. Graça é o favor imerecido, quando alguém que a ninguém deve oferece àqueles que devem muito algo que eles não podem comprar. O grande Rei é cheio de graça. E mais à frente o texto diz: na sua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, misericórdia e pela justiça. Neste mundo você não achará verdade, misericórdia e justiça em outro que não seja o grande Rei, o Senhor Jesus, porque Ele não apenas diz a verdade. Nós ouvimos aqui por uma das nossas adolescentes, recitando João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a verdade em si. Ele é a expressão da misericórdia de Deus. Imagine você um Deus soberano que envia o seu próprio Filho, o seu ungido, aquele que se assenta no trono para morrer por gente como nós. Ele é a justiça. Nenhum de nós poderá ser considerado justo diante do Pai se não recebermos as virtudes do Filho. Você só pode ser aceito e amado pelo Pai porque Jesus é a nossa justiça. Então, se Jesus é a sua justiça, se Ele é a verdade, se dele vem a misericórdia, se dele procede a graça, faça da sua vida uma canção de louvor a Ele. Certa ocasião, Jesus confrontou as multidões. Elas vinham atrás de Jesus por aquilo que Ele podia dar, no sentido material da palavra. Jesus diz: vocês estão vindo até mim porque vocês querem pães. Ele havia multiplicado pães e peixes, e muitas pessoas, como hoje em dia, tantos templos lotados de pessoas que não estão em busca
do grande rei, mas estão em busca do que o rei pode oferecer. E Jesus então confronta aquela multidão e diz que se eles não comessem da carne dele, não bebessem do sangue dele, aquela é uma palavra dura dentro daquele contexto. E é claro que Jesus está falando do sacrifício que ele faria se vocês não entenderem que eu vim para me entregar na cruz. Vocês não podem ser meus discípulos. A multidão, o texto é muito forte, diz que escandalizada, parte e sai. Dura essa palavra. E as pessoas se afastam de Jesus. Mas ali ficam os discípulos. E Jesus vira para eles e diz: e vocês? Vocês também não vão? Pedro, sempre atrevido, sempre líder daquele grupo, ele diz: Senhor, para onde vamos? Para onde vamos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, quando você conhece as virtudes do grande rei, como Pedro, você diz: Senhor, eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais a quem buscar. Só o Senhor tem graça, só o Senhor tem verdade, só o Senhor tem misericórdia, só o Senhor é a minha justiça. E aí como que você responde? Senhor, aqui está a minha vida como uma canção a ti, ó grande rei. Mas o autor, nesses poucos versos que lemos, nos apresenta um terceiro motivo para que a nossa vida seja uma canção ao grande rei. É porque ele é vitorioso. Ele é vitorioso. O texto diz que na tua majestade cavalga vitoriosamente. Se você lê em casa o restante dos salmos, desse salmo, você verá que o texto diz, por exemplo, no verso 5: tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei, debaixo dos teus pés caem nações. E o último verso deste salmo diz assim: perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações, por isso as nações te louvarão para todo o sempre. Ele é vencedor, o grande rei é vencedor. A espada está nas suas mãos e ele irá triunfar contra todos os seus inimigos. Provavelmente você já assistiu o filme ou leu o livro As Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis, anteriormente um materialista, agora um cristão tão convicto, escreve essas crônicas, e nessas crônicas ele usa algumas figuras. Na verdade, ele cria uma alegoria, um tipo de analogia. Ele fala de uma terra chamada Nárnia, criada por um rei-leão, Aslan. Mas esta terra está tomada pelo mal. A feiticeira branca está dominando sobre a criação de Aslan. Alguns jovens, filhos de Adão e Eva, chegam em Nárnia. Conhecem o mal da feiticeira, mas conhecem também a glória daquele leão. Porém, um deles, chamado Edmundo, trai os seus irmãos. E com a sua traição e pecado, ele cria um grande impasse. Porque a feiticeira chega então diante de Aslan e diz: você conhece a lei. Você sabe, a vida dele me pertence. E como nós vemos no filme, Aslan estabelece uma aliança. O exército dele está reunido. O palco da guerra está montado. Sem que aqueles que o amavam soubessem, ele entregou a vida dele
no lugar da vida de Edmundo. E ele é levado pelas hostes infernais do mal a uma grande pedra ancestral. Ali ele é humilhado, sua juba é cortada, ele é xingado, amaldiçoado, até que ele é ferido de morte. Ali está morto o grande leão, o rei leão, sobre aquela pedra. Por um instante, parece que a vitória é dos inimigos. Os seguidores de Aslan precisam agora guerrear contra a feiticeira branca e todo o seu poderio. Mas como fazer isso? Sem o rei, sem o leão, sem Aslan. E quando tudo parece que está perdido, quando as forças de Aslan parecem estar sendo totalmente dizimadas e derrotadas, eis que surge o leão. Porque a pedra onde ele tinha sido colocada, ela foi quebrada ao meio. E aquele que estava morto reviveu. E agora, com seu poder e glória, ele vem contra a feiticeira e contra todo aquele exército. E ele salva aquele povo de Nárnia que sem o grande leão nada poderiam fazer. E no final daquele primeiro livro ou daquele primeiro filme, ele começa a dar sobrenomes aos filhos de Adão e de Eva. Quando ele chega em Edmundo, ele diz assim: agora você, Edmundo, é Edmundo o Justo. O que C.S. Lewis tentou plantar como imagem ao escrever as Crônicas de Nárnia? Ele tenta avivar a nossa mente para a realidade cabal da história. Talvez você olhe para este mundo, para a violência, para o mal, para a iniquidade, para a impureza, para a injustiça, e você olha para as nações e tudo parece um desgoverno. E talvez você olhe para você mesmo e vê a sua luta contra o seu próprio pecado e a sua guerra com esse mundo que te cerca e que te oprime. E talvez você possa ter a sensação de derrota. Mas a Escritura diz que o grande rei que veio a este mundo e que foi levado a uma morte terrível, a morte de cruz, lá na cruz ele venceu os principados e potestades. E aqueles que seguem este grande rei, que o tem como Senhor e Salvador de suas vidas, a Escritura diz: às vezes você é como uma ovelha levada ao matadouro. Talvez hoje é assim que você se sente. Mas logo depois de dizer isso, Romanos 8 nos afirma: mas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você não é apenas vencedor em Cristo, você é mais do que vencedor. E deixa eu te dizer o que está para acontecer, o que está por vir. O rei, o grande rei, está para voltar uma segunda vez. E ele colocará debaixo do estrado dos seus pés todos os seus inimigos, e todas as nações serão julgadas, e todos verão a sua glória. E todos, justos e injustos, crentes e não crentes, um dia estarão diante do grande rei e terão que se dobrar e ajoelhar e confessar que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse dia está perto. Faça da sua vida uma canção ao grande rei. Este salmo, ele tem como título ser um cântico de casamento real. Mas quem é a noiva?
Nós vimos quem é o grande rei. A noiva é a igreja. A noiva é o povo de Deus. A noiva somos nós. Igreja Luz, precisamos nos adornar para o noivo. Precisamos, como igreja, estar preparados. Precisamos ser a grande canção para o grande rei, até que ele venha. Você deseja isso? Você deseja que a sua vida, mas não só a sua vida, nós como comunidade sejamos assim? Olhe para a majestade do rei. Olhe para a majestade do rei. Veja as virtudes do rei e louve ao rei, porque dele é a glória, a honra, a força, o poder e a vitória pelos séculos dos séculos. Aleluia!